E a Chiquita Peru tá bebendo mais que GS 1250 na Patagônia. E esse abastecimento foi um oferecimento do Moto e Turismo por Lázaro Henrique. Obrigado aí, meu amigo. Lander 250 para ir ao Alasca. Como foi? Bom, não foi. Não chegou até o Alasca. Tá, então a gente já começa assim mesmo. Quem acompanha o canal sabe por que eu não fui, não vou falar, assiste os vídeos anteriores aí, que você vai entender o incidente em Nicarágua. E voltei para casa e estamos aqui para gravar conteúdo para vocês e falar sobre viagens e as próximas viagens aí. Mas hoje eu vou falar do assunto que vale a pena ser dito, porque a Lander, eu escolhi a Lander para ir para o Alasca. E porque eu mudaria, talvez eu não iria com ela novamente, eu iria com a outra moto, ou talvez iria com a mesma, mas vamos lá que o assunto é interessante para fazer esse vídeo, esse conteúdo para vocês aí, que sonha em também chegar um dia ao Alasca e também com certeza você vai transpor esse divisor das águas aí e chegar lá do Panamá em diante, certo? Bom, por que eu escolhi a Lander, né? Eu já tinha rodado os 12 países na América do Sul com a Tenere 250. E foi, não vou dizer que não existe moto perfeita, né? Vamos deixar isso claro. Não existe moto perfeita, existe aquela moto que melhor te satisfaz. E mesmo assim ainda não vai ser perfeita, porque toda moto tem seus pontos positivos e negativos, como eu já relatei. Só não as dos fanboys, né? E a Lander também tem seus poréns. Mas mesmo assim eu escolhi ela pela versatilidade, eficiência, o motor confiável que a gente já conhece, economia. É uma moto que na minha trip dessa viagem ela fez 30 por litro no geral. É uma moto leve. Cara, não tem como você comparar viajar com uma moto leve e uma moto pesada numa viagem, principalmente quando você está em off-road, areia ou terrenos diversos, né? E outra é a facilidade de peça, de mecânica que você tem, e não só com a Lander, mas com qualquer moto pequena, né? É mais fácil, é acessível. Não estou falando que as demais não chegam, tá? Isso é muito pessoal. Esse vídeo é uma opinião muito pessoal, digamos assim. Eu posso passar a minha opinião e você analisar se é certo ou não, de acordo com o que você já tem o conhecimento, principalmente da sua moto, que também vai. Agora, o que eu achei dela, o que eu faria, o que eu mudaria? Apesar do poucos quilômetros que eu rodei com ela, não tive a oportunidade de experimentar muito essa moto em uma viagem assim. Eu rodei apenas quase 9.000 quilômetros. É tipo um bate e volta ali no Atacama, né? Então não é uma rodagem alta assim para você falar, nossa, essa moto assim, assim, assado. Igual na Tenere, que eu rodei 27 mil, você já tem uma noção, né, para falar melhor sobre a moto. Apesar que é a mesma moto, então eu posso ter passar para vocês um pouco dessa experiência. O que pega é o seguinte, é a questão de peças de manutenção, né, peças que você precisa trocar durante a viagem. O pneu, por exemplo, o pneu você acha em qualquer lugar no planeta, você tem pneu. Basta você pensar o seguinte, gente, para onde você vai, existe motos, qualquer que seja. Tá, existe motos parecidas com a sua, não precisa ser a sua, tipo moto trail mais ou menos desse tamanho, tem, todo lugar tem, já é meio caminho andado, porque essas tipos de peça você pode, a chance de dar certo na sua também é muito grande, como pneus, que é só medida, né, não é por moto, como pastilha de freio, gente, raramente você vai trocar em estrada, porque você viaja mais andando do que freando. Na cidade, como a gente vive aqui rodando com as nossas motos por aqui, a gente freia muito. Já em viagem não, você freia pouco, porque é carreteira o dia inteiro, né? Estrada. Não quer dizer que você não vai trocar a pastilha por lá. Mas como pastilha é uma coisinha pequena e leve e não ocupa muito espaço, eu optei por levar em viagem. Então eu tirei das caixas plásticas, coloquei ele no fundo do baú, que não ocupa muito espaço e pronto. Era só o que eu iria precisar. Detalhe. A que eu coloquei aqui no Brasil para sair e usei, ela não usou nem 30%. Então eu acredito que daria para ir e voltar tranquilamente. Na Tenere 250 que eu rodei os 27 mil quilômetros, eu não precisei trocar a pastilha de freio. Esse pneus aqui eu optei por colocar o Mita Z07, que eu acreditaria que eu iria e voltasse com ele, né, já em final de vida, mas não precisaria trocar no meio do caminho. Se bem que lá nos Estados Unidos tem bastante Mita Z07 por lá. Basta você ir na Amazon.com e pesquisar lá se acha as medidas do seu pneu, que você vai, se achar, você estando lá nos Estados Unidos, cara, você com certeza vai encontrar muitos brasileiros amigos que vai te receber em algum lugar. É incrível a rede de apoio que você tem pelo mundo aí quando você está lá no mundo, tá? É uma coisa que vai acontecendo naturalmente.
Então não se preocupe. Bom, a dificuldade maior que eu tive ali foi com relação ao kit de transmissão da moto, né? E isso é uma coisa mais complicada, apesar que todo lugar, como eu já falei, tem esse tipo de moto aí, tem, então é mais acessível também. Só que às vezes você quer um modelo específico de uma relação da moto que seja, por exemplo, no mínimo original. Eu não gosto de colocar paralelo, principalmente que os paralelos é sem retentor, não é todo. Sem retentor, com emenda, eu não curto esse tipo de corrente. Ele desgasta muito rápido, igual esse aí que eu troquei. Tô com a corrente ali, ela é com emenda e sem retentor. É horrível esse tipo de relação. Louco para acabar logo, vem colocar ou uma Didi com retentor, ou a original que é da Rifle, que também é muito boa. A original dessa moto, que é Rifle, que vem nela, durou ali, vou te falar, uns 18 mil quilômetros rodados só. Por quê? Porque eu estava em viagem, carregando um peso maior, e principalmente quando a gente viaja para destino, que tem muita montanha e muitas serras, esse aí danifica muito, força muito a relação da moto, né? Principalmente na questão de empenar, empena muito fácil. E a minha, vocês lembram lá no Panamá, eu ficava andando, ela desde a Costa Rica já estava assim. E conseguiu chegar lá em Manaus, né? Então deu de boa. Mas eu já havia levado, estava levando para trocar essa relação. Eu ganhei lá em Manaus uma relação a KMC com retentor sem emenda, então era menos mal. Eu acho que eu iria trocar lá nos Estados Unidos. E se eu precisasse de outra na estrada, como eu falei, a gente dá um jeito. Essa é a peça que tem para todo canto. E eu tinha entrado em contato com um amigo mexicano, ele disse que lá no México que tem esse modelo de moto. Essa moto tem daqui até no México, esse modelo aí. Mas lá no México é bem mais difícil de você achar uma relação. É estranho, porque a Yamaha de lá não te dá informação. A Yamaha de lá não responde mensagem. Nos fóruns que eu procuro, o pessoal não tem essa informação fácil. Eu achei meio difícil ter esses acessos à informação nessa parte de Guatemala e México com relação a peças de manutenção, de reposição para essa moto. Então eu optei por levar a relação daqui para não ter dor de cabeça para lá. Mas não quer dizer que você precise levar. Uma moto de média cilindrada assim, a relação dela, o kit de transmissão é bem mais reforçado. São motos com kit de transmissão mais caro, mas elas sempre são mais duráveis, né? Uma prova disso, por exemplo, se você for aquela V-Strom que eu tinha, o cara tá rodando com aquela relação original até hoje, mano. E eu fiz todo o centro-sul da América do Sul, voltei para casa e o cara ainda tá usando a relação original até hoje. Então, ali é uma coisa que eu não dá para voltar ir o Alasca e voltar tranquilo. A não ser que você já saia daqui com a relação velha, né? Eu trocaria e colocasse uma original mesmo, que é as melhores que tem. Paciência no preço, né? E mete bronca. Mas isso é uma coisa que você que vai saber da sua moto, quantos quilômetros, vai no seu fórum da sua modelo de moto e procura e pergunta lá, pessoal, quanto que dá para rodar com a relação original da moto que vem, blá blá blá, aquela coisa toda. Lembrando que estando em viagem com peso e serra e montanhas e off-road, ela vai desgastar mais rápido. Então não vai muito pela opinião da galera não, que tem uns lá que colocam, a relação roda 100 mil quilômetros, né? Não sei. Demais peças de reposição você vai pesquisar e ter esse acesso à sua informação do modelo da sua moto. Mas vamos falar da moto em si, né? É uma moto econômica, como eu já falei, essa parte eu curti bastante. Principalmente você está em caos de trânsito, ou então está em serra, está em off-road, e essa parte eu gosto, mano, estando com um equipamento mais leve. A parte de colocar ela no navio, de tirar, colocar em avião, de manusear ali. Então essa é a parte bem positiva desse tipo de moto aí em uma longa viagem. Mas também tem a parte negativa, tá? Como eu já falei, toda moto tem a parte negativa, apesar que fanboys vão discordar disso aí. A gente tem que usar bom senso em dar uma opinião sobre uma coisa e mostrar fatos, não mostrar opinião. Existem fatos e opinião. E um fato que é verdade nesse tipo de moto é o que? Motor com baixa cavalaria. Isso é um ponto negativo quando você tem que fazer uma grande rodagem em asfalto durante muitos dias. A gente sabe que o motorzinho é máquina de costura, é apenas 20 cavalos, um cilindro, e motor um cilindro para longas viagens é mais complicadinho, apesar que viaja. A questão de conforto também, né? Às vezes você precisa fazer várias adaptações na moto para ter um conforto melhor. Se você viaja numa Maxi Trail, uma moto de média cilindrada acima, muda totalmente essa plataforma de viagem. No final do dia você vai estar, o cansaço é menor, né? Sem falar que você consegue fazer uma rodagem maior numa moto de um conforto, uma moto premium, por exemplo.
Lembra que eu falei nos vídeos lá, enquanto na playlist do Alasca, tem vários vídeos lá. Num desses vídeos eu falo sobre a minha rodagem diária ideal para essa moto, que era apenas 300 km por dia. Pera, não estou falando que ela só roda isso, entenda, diferenciação. Estou falando que é uma rodagem minha particular, ideal, que eu achava bacana. Tipo, você acorda cedo, sem pressa, escova o dente sem pressa, arruma a mala sem pressa, pega a estrada sem pressa, roda sem pressa, para tirar foto, faz os vídeos, solta o drone, para naquele lugar, vai naquela praia, vai naquele lugar, gostou, e volta, roda até umas 4 horas só. Eu vou ficar nessa cidade aqui. Mano, é ideal esse tipo de mototurismo que você faz sem pressa. Também já fiz rodando 1000 km num dia, e é terror, cara, é tenso esse tipo de viagem, principalmente para esse tipo de moto aí. Inclusive, os meus primeiros 4 dias nessa playlist que eu citei, eu fiz numa correria infernal, das 5 da manhã às 8 da noite, 7 da noite, rodando sem parar. Cara, é torturante, não rola, é cansativo, é horrível e acaba com o seu mototurismo. Então, 300 km aqui nessas motinhas por dia é o ideal. Claro que isso não depende só da gente querer ou não, né? Tem dias que você vai ter que ajustar, rodar mais, rodar menos, então não é regra. Mas, Prezi, então você mudaria de moto para ir pro Alasca de novo? Tá, é a pergunta boa essa. Sim e não. Vamos lá, isso vai depender do financeiro. Se no meu próximo planejamento o meu financeiro melhorar, ou eu dar uma reajustada, arrumar uma grana melhor, talvez eu troque de moto sim, principalmente para pegar uma pelo menos umas 2 cilindros. Ainda não sei, isso é uma coisa que eu vou pensar para o futuro. Por quê? O que eu notei, eu já estava lá na Costa Rica e eu notei uma coisa que me caiu na mente. Eu falei, ué, apesar que eu estou rodando muito em serra, montanha, tive acesso a off-road e tal, aí eu ficava analisando, cara, qual que é a minha maioria ali? Seria mais asfalto ou mais off-road? Muito mais asfalto. Numa viagem daqui para o Alasca, estamos falando daqui para o Alasca, tá? Não estou falando na América do Sul, Peru, que você pega muita estrada de chão, e eu curto muito o off-road. E para o Alasca, querendo ou não, você vai ser forçado, você vai ser empurrado a andar muito em asfalto o tempo todo, e asfalto bom, de primeiro mundo. Então, nisso aí, essa moto aí, ela peca um pouco nesse sentido. Claro, você pode ter a opção, por exemplo, de sair do off-road e caçar chifre em cabeça de égua. Em todo país, todo lugar tem off-road bacana para você andar. Só que o foco Alasca muda um pouco a nossa plataforma de viagem, né? Aqui dentro fica uma coisa assim, tá, eu tenho que ir para o Alasca, então beleza. Então por que eu tenho que sair daqui e ir lá para Costa Rica ou Panamá e ficar meses ali fazendo turismo, a não ser que você tenha esse tempo, né? Tira o foco, quando é que não, já passou a janela temporal para você chegar lá no Alasca, e você tá ali na Guatemala ainda brincando no off-road. E aí você vai ter que voltar para casa porque fechou o Alasca. Então você sai meses antes de casa para você fazer isso. Cada um vai depender do seu planejamento. Mas vamos voltar aqui ao assunto, que é o asfalto, né, que eu já falei. E se meu foco, eu ainda não sei, se eu for refazer esse planejamento para o Alasca para mim escolher outra moto ou ir com essa, eu vou analisar bem se eu quero mesmo o destino Alasca, o destino Estados Unidos, que é muito asfalto também. Eu acho que para ali eu mudaria assim a moto, cara. Uma moto 2 cilindros seria mais ideal para fazer esse trâmite aí pro Alasca. Mas isso é uma coisa, como eu já falei, é o seu financeiro quem vai determinar isso, né? Não adianta nada você pegar uma 1.200 aí se você tem um financeiro baixo e vai te lascar as ideias. Eu deixo aqui no card para vocês o vídeo onde eu falo sobre o meu financeiro dessa expedição Alasca, quanto que eu gastei, quanto que os amigos que foram nas 1.250 das Max Trail gastaram em modo comfort, né, em modo certo, digamos assim, porque uma viagem para o Alasca não é uma viagem para a América do Sul, muda muita coisa ali na plataforma. É uma viagem diferenciada, é uma viagem que, querendo ou não, vai te exigir, e é exigir mesmo, não é opcional. Ela vai exigir um financeiro maior, tá? Então é uma coisa para ser repensado e feito com para quem tem mais experiência no assunto de viagens aí. Mas ó, motos, cara, para ir ao Alasca, eu já vi de todo tipo. Como eu já falei, eu já vi gente que vai numa Trax, já vi quem vai de Beach, quem vai de Harley 1800, 2000 cilindrada, Goldwing, etc. Então, a moto é a sua, é a que você satisfaz e que o seu bolso permite. E quem vai de bicicleta, até quem vai a pé, né, Matias? As trocas de óleo, gente, você pensa o seguinte, igual é o mesmo esquema lá do pneu que eu falei, você vai para um lugar onde existem motos. Cara, onde existem motos,
naquela região, naquele país, naquela cidade, naquele vilarejo, naquele pueblozinho, tem motos? Tem. Então aquelas motos, elas precisam de manutenção, é óbvio. Qualquer um que você chegar e perguntar, cara, amigo, onde você cambia azeite? Onde você troca o óleo da sua moto? Ah, ali troca. Então ali vai ter mas Prezi, eu não uso qualquer óleo, xing-ling, tá? Beleza. A gente não precisa chegar tanto também. Você pode pegar o seu Google Maps, fazer o seu pré-planejamento. Você fala, ó, eu troquei o óleo aqui, por exemplo, aqui no Panamá. Minha moto roda 5.000 km com óleo. Então, quando que vai dar esses 5.000? Aí você começa, eu acho que vai dar mais ou menos aqui, ou no México, ou aqui em Belize, ou aqui na Guatemala, dependendo de onde você vai fazer o seu roteiro. Ah, tá. Então aqui nessa região, é aqui. Você pega uma cidadezinha maior, digita lá Suzuki, Yamaha, Honda, BMW, etc, Harley, e você vai achar a concessionária da sua moto. Então você salva ali no Google Maps, vai direto para lá, vê se lá realmente tem oficina, olha as fotos, vê se tem oficina. Geralmente ali tem, ou você pode ligar, mandar e-mail perguntando, ou WhatsApp, contato, Instagram, essas coisas. Hoje em dia está muito fácil, acessível essas informações, né? Eu uso muito o Google Maps para isso. Ou então, cara, qualquer loja, né, de mecânica que não seja de autorizada, tem para todo lado também. Ali vai ter óleo, vai ter Motul, vai ter Mobil, vai ter Yamalube, vai ter óleo com nome Xing-ling, que também é especificado. A moto, o óleo é especificação, né? Eu uso sempre o que o manual da moto indica. Eu não vou muito de papo de Zezinhos mecânicos de Facebook, né? É manual e pronto. Então, se tá lá 20W50, por que não usar? Porque tem que mudar, vou colocar um sintético na moto, que não usa sintético. É igual, por exemplo, o povo que inventa Militech, de colocar Militech na moto, não dá para entender essas coisas, cara. Mas não tô aqui para discutir quem gosta e quem usa, quem vai fanboy de Militech, quer porque quer usar, usa. Beleza, a moto é sua e tal, mas eu nunca usei e nem vou usar. Eu tenho um amigo, inclusive, que foi com a Harley 883, cara, tô aqui me lembrando agora. Aquele é ser de ferro, mano, eu vou te falar. Mas ele trocou o banco, né? Então troca o banco e vai de boa. Qualquer moto vai, igual eu te falei. O importante é você ser feliz com a sua moto e que vai ser sua parceira de viagem nessa longa jornada da vida aí. Fora isso, a Lander deu algum problema, Prezi? Deu. Cara, mas esse assunto é um assunto com um outro vídeo futuro que eu vou deixar aqui no card quando eu lembrar e colocar aí. Essa moto, ela deu um problema aqui no Brasil, já em casa inclusive, que eu fiquei imaginando, cara, Deus é perfeito demais. Lembra lá do caso Nicarágua, lá do incidente, né? Que hoje não tenho dúvida alguma que foi um livramento de Deus. E esse problema que ela teve é mais uma prova concreta de que esse problema é o livramento de Deus, que Deus não me permitiu passar para o Alasca, senão eu estava ferrado com esse problema que deu nessa moto. Um problema tão bobo, gente, que vocês morrem de rir. Vocês vão ver esse vídeo aí. Vamos deixar isso aí para o próximo vídeo para vocês entenderem que problema. Não quer dizer que vai dar na sua, né? Mas está apta a dar. Tanto não só na Lander, mas como em outras motos também. Mas é isso, cara. Se eu fosse novamente para o Alasca, se eu iria na Lander, iria. Eu não tô aqui para depender de uma moto específica para lá. Mas eu não sei ainda se é um fato ou se eu vou estudar, porque, igual eu falei, o meu foco agora não é Alasca mais. Isso me quebrou as pernas. Eu vou dar uma estruturada por aqui, ficar na América do Sul mesmo. E quando eu voltar a estudar Alasca, sim, eu vou decidir se eu compro uma moto maior, de maior cilindrada, ou eu vou nessa mesma. Mas é claro que a gente sonha em ir numa coisa melhor, né? Não quer dizer que eu vou ter, tá? Isso é uma coisa é você sonhar em ter, você ter vontade de ter. Uma outra coisa é você ser realista, né? Então eu sou muito pé no chão, mas independente disso, a moto vai ser um detalhe. E claro, vocês que vão estar aí comigo, vocês vão saber qual moto que eu vou escolher para isso aí. Ai, ai, ai. Mas é isso, meus irmãos. A Chiquita tá aí. A Chiquita só tá magoada por não ter chegado lá. Mas eu acho que em breve ela vai pegar uma estradinha na América do Sul aí que eu tô planejando aqui. E eu vou falar também pra vocês pra onde eu tô pensando em pegar a estrada, na carreteira. Se bem que a Chiquita pode ir no Panamá agora. Agora ela tá emplacada no Panamá, não vai levar mais multa pra chegar lá. Já expliquei esse esquema dessa multa aí nos vídeos anteriores, para quem acompanha o canal. Obrigado a vocês, irmãos, por mais um vídeo. Abraços e bora rodar!